Olá pessoal, estamos de volta. Terceira videoaula sobre conectivos lógicos. Na aula de hoje, vamos estudar os sinônimos dos conectivos e aprender a resolver questões sobre esse assunto tão importante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à aula. Iniciando a nossa aula dos sinônimos dos conectivos, nós vamos começar pela conjunção, o conectivo "e". A conjunção, ela possui os seguintes sinônimos: a vírgula, o mas, o porém, o entretanto, o contudo, o como e o nem. Todos esses são tranquilos. O como e o nem é que a gente deve ter um pouquinho a mais de cuidado. No decorrer da aula, eu vou explicar para vocês qual é o cuidado que vocês devem ter, beleza? Para a gente entender essa questão dos sinônimos dos conectivos, vamos pegar as proposições P e Q, eu estudo, eu trabalho. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando nós olhamos para essa conjunção P e Q, eu estudo e trabalho, essa proposição lógica pode ser escrita, ou seja, ela é sinônima das seguintes proposições: eu estudo, vírgula, trabalho. Eu estudo, mas trabalho. Eu estudo, porém, trabalho. Eu estudo, entretanto, trabalho. Eu estudo, contudo, trabalho. E eu estudo como trabalho. Todas essas proposições são sinônimas da conjunção. Então, se aparecer qualquer uma delas em uma questão e perguntar qual é o conectivo lógico que aparece nessa proposição, vocês irão dizer que o conectivo lógico é a conjunção, pois todos eles são sinônimos do conectivo "e". Tranquilo, pessoal? Até aqui, com essa ideia inicial, tranquilo, né? Professor, tranquilo, mas o nem? Como é que a gente deve entender o nem? O nem, pessoal, é o seguinte: quando nós estamos diante de uma frase, eu nem estudo, nem trabalho, para que esse nem seja sinônimo da conjunção, ele deve ter a ideia de e não. Ou seja, nós devemos negar a primeira proposição e negar a segunda. Ou seja, para que o nem seja sinônimo da conjunção, ele deve ter a forma eu não estudo e não trabalho. Esse é o sentido do nem para que ele seja sinônimo da conjunção. Beleza? Então, esses são os sinônimos e a partir de agora nós vamos ver como eles podem ser cobrados na sua prova. Vamos aos exercícios. Concurso do INPE para tecnologista em propriedade industrial. A questão trouxe um diálogo entre 4 pessoas. Érica disse: vocês estão felizes ou tristes? Jorge respondeu: eu sou feliz, mas estou triste. Luana disse: eu estou alegre, mas sou infeliz. E Carla finalizou: que triste, Luana. Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior, julgue o próximo item. A frase dita por Jorge é uma proposição composta por conjunção. Galera, baseado nas nossas aulas de proposições lógicas e no que nós acabamos de ver, nós podemos dizer que essa questão está correta.
Por quê? Porque a frase dita por Jorge, ela traz dois verbos, ela traz duas ideias principais. Para que essa proposição seja composta, está faltando a presença do conectivo lógico. E como nós acabamos de ver, o mas é sinônimo da conjunção, ou seja, o mas é um conectivo lógico. Então, já que nós temos dois verbos, duas ideias principais, conectadas, unidas por um conectivo lógico, essa proposição é composta e o conectivo em questão é justamente a conjunção. Por isso que esse exercício está correto. A frase "eu sou feliz, mas estou triste" pode ser escrita sem problema algum, como sendo "eu sou feliz e estou triste". Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima questão. Empresa maranhense de serviços hospitalares para auxiliar administrativo. Considere a proposição: Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico é: professor, essa é fácil. Na frase Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente, o conectivo lógico é o mais, que é sinônimo da conjunção. Então, essa frase pode ser escrita como sendo: Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Não é verdade? Exatamente, galera. Essa é a ideia. O mas é sinônimo do i. E como nós sabemos, o i é a conjunção. É o nosso conectivo lógico. Beleza? Mais uma questão. Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, para técnico em enfermagem. Sejam P e Q duas proposições lógicas. A frase nem P nem Q pode ser escrita simbolicamente como. Galera, nós temos a frase nem P nem Q. Como nós vimos, essa organização, essa estrutura, para que ela seja sinônima da conjunção, nós devemos negar a primeira proposição e negar a segunda. Então, veja, nem P nem Q é sinônimo de negar P e negar Q. Tudo bem? Essa é a nossa estrutura. Beleza, professor. Mas você está observando que não tem essa estrutura entre as alternativas? Estou. Sabe por quê? Porque essa estrutura está camuflada entre as alternativas. Essa estrutura, meus amigos, é o que nós chamamos de negação conjunta. A negação conjunta, além dessa representação, ela possui outras três. Quais são? Nós podemos ter o P, seta voltada para baixo, e o Q. Nós podemos ter o P, o número 1, com o Q. E nós podemos ter também o P, um T de cabeça para baixo e o Q. Então, vejam, a negação conjunta possui essas quatro formas de representação. E uma delas, o P, setinha para baixo, Q, está entre as alternativas. É o que está na letra E. É ela a resposta da nossa questão. Professor, eu nunca na minha vida tinha visto esses conectivos. Galera, esses conectivos são conhecidos como conectivos de Sheffer. A seta voltada para baixo, o 1, e o T de cabeça para baixo, são usados na negação conjunta.
A seta voltada para cima, o zero e o T, são usados na negação disjunta. Então, vejam, quando nós temos uma negação disjunta, negamos P ou negamos Q, essa estrutura pode ser escrita como sendo P, seta para cima, Q, P, zero, Q, P, T em sua posição natural e Q. Então, essa é a negação conjunta e essa é a negação disjunta. A forma tradicional e a forma utilizando os conectivos de Sheffer. Beleza? Vocês conheciam esses conectivos? Se não conheciam, galera, deixe um like. Se conheciam, deixe também. O apoio de vocês é muito importante para o nosso projeto. Vamos seguir com a nossa aula. Concurso do TRT da primeira região para analista judiciário, especificamente execução de mandados. Considerando a proposição nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz, assinale a opção correspondente à simbolização correta dessa proposição. Galera, nós temos o nem. Nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz. Nós vimos que, para esse conectivo ser sinônimo da conjunção, nós precisamos fazer as negações das proposições simples que compõem a proposição. Quem são as proposições simples? Nós temos Antônio é desembargador e Jonas é juiz. Fazendo as suas respectivas negações, Antônio não é desembargador e Jonas não é juiz, a frase nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz, pode ser escrita como sendo Antônio não é desembargador e Jonas não é juiz. Essa linguagem corrente pode ser simbolicamente representada por negação de A e, está aqui a conjunção, negação de B. Essa estrutura, essa negação conjunta, aparece na letra C, de como é bom estudar raciocínio lógico. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir com a aula. Concurso do TRE do Mato Grosso do Sul para analista judiciário, especificamente análise de sistemas. Considere a seguinte sentença: a beleza e o vigor são companheiras da mocidade, e a nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Se P, Q e R são proposições simples e convenientemente escolhidas, essa sentença pode ser representada simbolicamente por... Galera, essa questão não é de sinônimo da conjunção, mas como nós estamos trabalhando com esse conectivo e essa questão é muito interessante, eu resolvi trazer ela para vocês. Observe. Como é que nós identificamos a quantidade de proposições em uma frase? Se ela é uma proposição simples, se ela é uma proposição composta. Nós devemos identificar a quantidade de verbos, a quantidade de ideias principais. Observe que essa frase possui dois verbos. Ela possui duas ideias principais. Para a gente identificar a sua estrutura, nós precisamos descobrir quais são os conectivos lógicos. Olhando para a frase, alguém pode pensar, professor, aqui tem um I, aqui tem outro I e aqui tem outro I. Ou seja, nós temos três conjunções, não é verdade? Cuidado!
Nem todo i é uma conjunção. Por vezes, o i é simplesmente o i da língua portuguesa, o i da linguagem corrente, que é o caso desses dois i's aqui. Observem que esse i, ele faz parte do sujeito composto, a beleza e o vigor. Da mesma forma que esse i aqui faz parte do sujeito composto, a nobreza e a sabedoria. Então, observe, na frase que a questão trouxe, nós temos duas proposições simples. A proposição P, a beleza e o vigor são companheiras da mocidade, e a proposição Q, a nobreza e a sabedoria são irmãs dos dias de maturidade. Essas proposições P e Q estão unidas, estão conectadas pelo conectivo lógico e pela conjunção. Então, vejam, essa sentença que o exercício nos trouxe pode ser representada simbolicamente por P e Q. É o que diz a letra D de questão dada. Tudo bem, galera? Com essa resolução, fico muito tranquilo ao resolver uma questão dessa com vocês, pois nós vimos nas nossas aulas de proposições lógicas como fazer essas identificações e não errar, não perder nenhuma questão de concurso sobre esse tema. Vamos lá, meus amigos. Vamos seguir para a nossa aula. Agora, nós vamos trabalhar com os sinônimos da condicional, com os sinônimos do se e então. E, meus amigos, acreditem, tem muita coisa para a gente ver sobre esses sinônimos. Vamos lá, com calma. Quais são os sinônimos da condicional? Nós podemos ter o se, p, vírgula, que, quando p, que, como p, que, sempre que p, que, uma vez que p, que, já que p, que. Esse linguajar pode soar estranho, mas é assim que você deve escutar, é assim que você deve memorizar. Essas estruturas, esses sinônimos são de fundamental importância na hora que a gente vê a questão, na hora de identificar o conectivo. Para a gente pôr em prática esses sinônimos, vamos pegar duas proposições simples, P e Q. Eu me esforço, eu obtenho êxito. Vejam, quando nós pegamos a forma tradicional, se eu me esforço, então obtenho êxito, essa condicional pode ser escrita de todas essas formas sinônimas. Ela pode ser escrita de todas essas formas. Se eu me esforço, vírgula, obtenho êxito. Quando eu me esforço, obtenho êxito. Como eu me esforço, obtenho êxito. Sempre que eu me esforço, obtenho êxito. Uma vez que eu me esforço, obtenho êxito. Já que eu me esforço, obtenho êxito. Todas essas frases são sinônimas da condicional.
Então, se aparecer essas frases, essas estruturas em sua prova e perguntar qual é o conectivo lógico, vocês vão dizer que é a condicional, que é o conectivo lógico se, então. Tudo bem, galera, com isso? Tudo bem com esse conceito? Tudo bem, professor. Estou observando aqui, de fato, todas essas formas trazem uma condição. Elas exigem que alguma coisa aconteça primeiro para outra coisa acontecer depois. Exatamente. Esse é o raciocínio que vocês devem ter. Vamos ver como é que as bancas examinadoras cobram os sinônimos da condicional? Concurso do INPE para tecnologista em propriedade industrial. Nós temos uma proposição P que diz o seguinte: como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, articulou e negociou o fornecimento de produtores de outros estados. Considerando a proposição P precedente, julgue o próximo item. Sob o ponto de vista lógico, a proposição P pode ser escrita como: uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou o fornecimento de produtores de outros estados. Galera, vejam, o como e uma vez que, eles são sinônimos do se então. Se essas palavras são sinônimas do se então, nós podemos escrever sem problema algum como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados. Da mesma forma que nós podemos escrever, uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou o fornecimento com os produtores de outros estados. Essas formas são sinônimas. Essas formas são sinônimas do se então. Então, o nosso exercício está correto. É o nosso gabarito. É assim que você deve entender. E você não vai errar questões desse tipo. Vamos ver mais uma? Prefeitura de Irauçuba, no Ceará, para administrador. Considere a proposição a seguir. Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro. Assinale a opção que expressa corretamente a proposição acima, em linguagem lógica formal, assumindo que. Então, nós temos 4 proposições simples, P, R, Q e S, e a questão quer saber qual é a estrutura que representa essa proposição. Então, vamos lá, vamos descobrir. Pessoal, essa proposição é iniciada com o quando. O quando é sinônimo de qual conectivo lógico? O quando é sinônimo da condicional. O quando é sinônimo do se então. Então está aqui. Essa é a nossa representação simbólica do se então. Observe que nós temos também o conectivo ou a disjunção, formada por quem? Ana vai à escola de ônibus, é a proposição P. E Ana vai à escola de carro, é a proposição Q. Então, nós temos uma disjunção entre P e Q. Está aqui. Da mesma forma que ela sempre leva um guarda-chuva e
também dinheiro, é uma conjunção formada por quem? Formada pelas proposições R e S. Então, a linguagem corrente é transformada na linguagem lógica. Então, essa é a nossa estrutura. P ou Q implicando R e S. É a estrutura que aparece na letra D. Transformamos a linguagem corrente na linguagem lógica. Era o que a questão queria. Tudo bem, galera? Com essa questão? Tudo bem, professor. Eu estou entendendo. Ótimo, pessoal. Fico muito feliz em escutar essas palavras. Dando continuidade ao estudo dos sinônimos da condicional, nós vamos ver um segundo bloco de sinônimos. Eu particionei esses sinônimos da condicional para que as informações não ficassem tão concentradas e assim a gente pudesse ir vendo com calma todos eles. Beleza? Galera, vamos lá. Quais são as outras formas da gente escrever a condicional? Nós podemos escrevê-la como sendo P implica que, P é suficiente para que é necessário para P. E também nós podemos escrever que, vírgula, se P. Professor, dê exemplos disso daí para a gente. Vamos ver e depois fazer questões para não ficar dúvidas sobre essa segunda parte, sobre esse segundo bloco de sinônimos. Vamos tomar por base ainda as proposições P e Q, eu me esforço, eu obtenho êxito. Tomando por base essas proposições, a condicional, se eu me esforço, então obtenho êxito. Pode ser escrita sem problema algum, como sendo: eu me esforçar implica obter êxito. Eu me esforçar é suficiente para obter êxito. Obter êxito é necessário para eu me esforçar. Obtenho êxito se eu me esforço. Se na prova de vocês aparecer qualquer uma dessas linguagens, dessas estruturas, vocês irão dizer que o conectivo lógico presente em cada uma delas é o se então, é a condicional. Tudo bem? Tudo bem, professor. Estou entendendo. Ótimo, galera. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas últimas frases. Por quê? Observe que na linguagem corrente nós invertemos a ordem. Aqui nós começamos com eu me esforço. É condição para obter êxito. Pode observar que essas três frases nós iniciamos com eu me esforço e finalizamos com obtenho êxito. Essas duas não. Nós invertemos a ordem. Nós começamos com obter êxito e finalizamos com eu me esforço. O que é que eu quero que vocês tenham cuidado com isso? É que, apesar de, na linguagem corrente, a gente inverter a ordem, na linguagem formal, na linguagem simbólica, a ordem P implica que é preservada. Observem, nós aqui não invertemos, nós temos P implica que. Aqui, apesar
da gente inverter a ordem, nós continuamos tendo P implica que. Na linguagem formal, na linguagem lógica, as proposições não se invertem. Tomem cuidado com isso. E as bancas cobram. As bancas fazem essa pegadinha. É mesmo, professor? É mesmo. Vamos ver como é que isso pode ser cobrado? Concurso da Sensipan para analista gerencial, especificamente da área de informática. Considere que P, Q, R e S representem as sentenças listadas abaixo. Então, temos aqui 4 sentenças, 4 proposições simples. Com base nessas informações, julgue o item. A sentença, a repressão ao crime é importante, se a justiça deve ser severa. Pode ser corretamente representada por R implica que. Então vamos lá. Vamos descobrir se essa implicação é válida. Meus amigos, nós acabamos de ver que a condicional se P, então Q, pode ser escrita como sendo Q se P. E que ambas as formas de escrita possuem como representação P implica Q. Não é verdade? Nós acabamos de ver isso daqui. Então, vamos trazer esse raciocínio para a nossa questão. O que foi que o exercício nos trouxe? O exercício nos trouxe a seguinte proposição. A repressão ao crime é importante se a justiça deve ser severa. Observem que essa proposição é formada pelas proposições simples R e Q que o exercício nos trouxe. Ou seja, essa proposição pode ser representada como sendo R se Q. Tudo bem? Tudo bem, professor. Estou entendendo. Então, vejam. Pegando o nosso raciocínio, R se Q pode ser escrito como sendo se Q, então R. Não é verdade? Não são formas sinônimas que nós acabamos de ver? Meus amigos, se Q, então R, significa se a justiça deve ser severa, então a repressão ao crime é importante. Olhe só que legal. Essas formas são sinônimas. Essas estruturas são sinônimas. E nós sabemos que se Q, então R, é representada como sendo Q implica R. Se Q, então R. E não R implica Q, como o exercício nos trouxe. Ele está errado. É o gabarito dessa questão. Então, vejam. Esse exercício tentou confundir o candidato. Em que sentido? Ele trouxe a ordem das proposições em sua linguagem corrente invertida e quis também inverter a ordem na linguagem lógica. Mas isso não é verdade, está errado. No se então, nessa forma, nós até podemos inverter a linguagem corrente, mas nós não podemos inverter a ordem da estrutura lógica. Beleza, galera? Com essa questão, então é assim que as bancas examinadoras cobram esse assunto. É só assim, professor? Não, ainda tem muito mais sobre sinônimos da condicional. E nós ainda vamos fazer muitos exercícios sobre isso. Espero que vocês estejam
entendendo e que possam dar uma força ao nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, deixando um like. Isso é muito importante para a gente. Ajuda muito o nosso projeto. Não saiam daí. Já já estaremos de volta com mais sinônimos dos conectivos lógicos.